desde de manhã lá na reunião lá, eu e meu amigo Éder. E Marcelo. Hein? E Marcelo também. O Marcelo também. Ajudou. Desde 8 horas lá. E amanhã de novo. Bom, o que a gente veio fazer aqui? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a NR12. Essa NR é muito importante, principalmente para a área da mecânica. Tem alguém aqui que não é mecânico? Eu. Opa. Eu. O que a senhora é? Logística. Mas está dentro. Eu aqui. Estamos ocupados. Produção e mecânica é a mesma coisa. Faltam 2 dedinhos, igual o arquiteto. Tem as mesmas Eu atribuições. sou de produção, faltam 2 dedinhos, igual o arquiteto, que quer ser 2 dedinhos para ser engenheiro. Produção faltam 2 dedinhos. Mas não pode, lá no Rio de Janeiro, a gente não zoa o produção, não, porque eles têm as mesmas atribuições. São inteligentes, são inteligentes. Não deveriam, mas... Não, é verdade, pode tudo que o mecânico pode, entendeu? Mas, inclusive, é quase tudo, né? Nós não vamos discutir aqui o sistema com fé e fé, senão não acaba hoje a conversa. A NR12 tem uma vantagem. Ela tem muitos anexos, ela tem 12 anexos. E por que isso é vantajoso? Porque nós vamos aprender hoje aqui a fazer um laudo de NR12 que se aplica para qualquer um dos anexos. Quer dizer, nós não vamos tratar especificamente de um anexo. Eu costumo dar muitas palestras sobre o anexo 12 da NR12. Que é equipamentos, né? Que é o que trata de cestos aéreos e equipamentos de elevação para fazer limpeza, manutenção de rede elétrica, balancins. Esse anexo ele tem uma importância grande porque ele tem muito acidente. Então, o que nós vamos tratar aqui é NR12 como um todo e se aplica a qualquer um dos anexos. E se aplica ao pessoal da logística e ao pessoal da produção também. Não tem problema nenhum. Eu também sou engenheiro de segurança. Quem? Eu também sou engenheiro de Então segurança. pronto, se salvou. Salvou. Eu sou engenheiro mecânico e de segurança nessa ordem, né? Porque para ser de segurança você tem que ser alguma coisa antes. Eu sou da turma de mecânico de 7.4 e de segurança de 7.5. Ou seja, ano que vem eu faço 50 anos que eu estou na segurança. E na mecânica já estou há 50 anos. Que eu me formei agora no final do ano, em dezembro, de 7.4. Eu trabalhei, né, só para vocês saberem quem eu sou do CREA do Rio de Janeiro, atualmente eu sou o coordenador da Câmara de Engenharia Mecânica, é isso aí, sou eu. É esse aí. Tá mais novo, novão aqui. Eu sou aposentado da Companhia Vale do Rio Doce, trabalhei lá por 25 anos até me aposentar. E durante o período que eu estava na Vale do Rio Doce, eu fui cedido para o governo federal. Eu fui para o Ministério do Trabalho, eu fui o secretário de Segurança e Medicina do Trabalho, lá em Brasília. Aquele órgão que mexe com as NRs, entendeu? Faz daquela confusão da nossa vida, uma delas é a NR12. Mas a minha época foi antes da NR12, foram outras NRs que eu me envolvi mais. Depois, quando me aposentei, eu entrei num negócio chamado Sistema com Fé e Crédito. Entrei em 99 para 2000, então eu estou também no Sistema com Fé e Crédito fazendo 25 anos. Né? Então é fácil de saber quantos anos eu tenho. Eu entrei na faculdade com X, fiquei 25 na Vale e 25 no crédito. Eu faço 75 agora em março de 25. Não parece não, mas parece sim, tá? Eu dava cursos antigamente de 16 horas. O senhor dava ou ministrava, professor? Eu dava a palestra, eu dava. E tranquilamente. Depois, com o tempo, eu fui reduzindo para cursos de 8 horas, porque 2 dias seguidos era muito cansativo. E depois eu reduzi para 4 horas. Hoje, o meu perfil máximo, eu aguento falar, achando que eu estou
com a cabeça ainda funcionando bem, 4 horas é legal. Bom, eu sempre faço uma agendinha para saber onde que eu vou, senão eu posso me perder. Eu achei que era 18, me falaram que era 18h30. Então eu cheguei aqui mais ou menos 18 horas. Fui lá no Bloco G, depois do Bloco G voltei para cá, com sorte. Achei ele lá no Bloco G que falou, não, não é aqui não, é lá no Bloco A. Aconteceu com todo mundo. Ah, é? Com todo mundo? Bom, e o que eu vim fazer aqui? Além de tirar o sono de vocês. Nada. Faça a experiência, Não é? conhecimento. Eu vim chamar a atenção sobre a importância da prevenção de acidentes e da segurança e saúde do trabalhador. Hoje talvez vocês vão aprender comigo a diferença entre prevenção de acidentes e gestão dos riscos. Né? A gente falava muito sobre prevenção de acidentes até os anos 70. Então era prevenção dos acidentes, o trabalhador é responsável pelos seus acidentes. E a partir dos anos 90 em diante começamos a tratar a questão dos riscos. E nós vamos ver que hoje a gente já trata o risco um pouquinho mais à frente. A gente já trata um pouquinho os desvios que levam aos riscos, que por consequência levam aos acidentes. Então o que eu vim mostrar aqui para vocês é que todo esse cenário de análise de risco, prevenção dos acidentes, tem só um objetivo: reduzir custos. Era uma bobagem que a gente falava no passado, que a nossa profissão era para proteger o trabalhador. Não é só para proteger o trabalhador. O trabalhador é beneficiário de quando você melhora os ambientes de trabalho, de quando você reduz os riscos. O trabalhador é que vai receber todos esses benefícios. Ou seja, você não faz isso para o trabalhador, você faz isso para o ambiente. Você faz isso buscando redução dos custos. Daqui mais uns 4, 5 slides e vocês vão ver quanto custa um acidente no país. Quanto custa um acidente para a empresa. E quanto custa um acidente para a família do trabalhador que se acidenta. Então a gente tem que ter essa visão, a visão desfocada do passado, que era paternalismo, vamos proteger o trabalhador. E aí o que a gente fazia? Botava bota, capacete, luva, máscara, óculos. Protegia o trabalhador? Não. Os EPIs, quando muito, reduz a gravidade do acidente ou da lesão. Mas se o tijolo tiver que cair na cabeça do trabalhador, ele vai cair. Se ele tiver de capacete, ele pode sofrer uma lesão menor, mas não reduziu nada dos acidentes. Então a gente tem que ter sempre essa visão. Nós todos são engenheiros aqui, né? Não? Quem tem algum técnico de segurança? Sou eu. Só um? Todos somos engenheiros, mais e um técnico. Essa visão que nós temos que levar para as empresas. Nós temos que levar para os nossos postos de trabalho. Que a gente não está ali só para fazer a distribuição dos EPIs e tomar conta dos extintores de incêndio. A gente está ali para fazer trabalho de engenharia. Nós vamos ver que o nosso trabalho é de engenharia. E até, professor, a gente, o senhor falou algo aí muito importante. Tem um livro que eu comecei no ano passado, que é uma nova visão de segurança. Que ele se torna uma leitura bem prática, onde a gente tem que entender que o trabalhador como beneficiário é também a única fonte de solução. Onde ele era visto como uma fonte de problemas que até em qualquer investigação ele era apontado como causador. E como morto, então, era a fonte mais fácil de se apontar. Então a gente consegue tirar da mente do trabalhador que aquele conteúdo é algo maçante, que não vai fazer sentido, que ele pode ser o protagonista da situação e nos ajudar, porque a empresa realmente ela quer reduzir perdas, ela quer reduzir custos, e hoje em dia, além dos custos de perda relacionados a um acidente, tem algo que está me sendo até algo que me preocupa mais, com a imagem dela. Com a imagem que o produto final não vai com sangue. E a imagem que ali é um ambiente seguro, que hoje vende muito. Então, todo esse conceito está aqui, ó, custo.
Tudo isso custa alguma coisa. É monetário. Bom, de vez em quando eu vou passar alguma coisa de rápido, mas depois quem quiser copiar, pode copiar o pendrive. O pendrive todo não, tem aqui umas 10 palestras, mas pode copiar essa palestra toda com todos os arquivos, tá? Hoje lá no seminário que nós estamos, eu fui falar um pouquinho sobre parques de diversões, aí me pediu palestras de parques de diversões. Aí depois fui falar sobre ergonomia, aí uma pessoa me pediu uma palestra de ergonomia que eu fiz recentemente. Bom, qual é o objetivo da nossa palestra? É preparar para as novas exigências da NR12. Essa NR12 ela foi muito discutida, ela foi muito, vamos dizer assim, torpedeada pela parte patronal, que não queria fazer a sua implantação, e muito discutida, vamos dizer assim, também pelos trabalhadores, que achavam que ela não atendia às suas exigências. Porque a parte patronal rejeitou durante um tempo essa NR12? Porque ficou na dúvida. As minhas máquinas que eu tenho, meu parque industrial todo, eu vou ter que adequar para atender a NR12, e aí ela foi sofrendo revisões até que se entendeu que não. Você vai ter que fazer o que é necessário para a sua máquina atender às exigências da NR12. E aí eu já digo aqui para vocês, não são todas as máquinas que vão exigir todas as exigências, exigir todos os provimentos que a NR12 traz. Nós vamos ver que cada máquina vai ter uma avaliação de risco. E essa avaliação de risco é que vai definir os procedimentos que nós vamos adotar nessa máquina. Quem é que define isso? Quem é que diz isso? Não sou eu. NBR. Tem uma norma brasileira que está dentro da NR12 que diz como fazer isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas e dispositivos de segurança em máquinas e equipamentos. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? De acordo com o que você tenha de dispositivo de proteção, a sua máquina pode ter menos exigências. Se ela tiver mais dispositivos, se ela for mais segura, você precisa de menos ou adotar novos procedimentos para adequar aquela máquina à NR12. Hoje, praticamente, as máquinas já são produzidas para atender a NR12. Todos os fabricantes sabem que tem que preparar o seu maquinário para atender a NR12. E aqui vem a nossa conversa mais importante, que é o conceito da falha segura e do erro controlado. Primeira coisa que vocês têm que aprender é que máquina não erra, máquina falha. Equipamento não erra, equipamento falha. Só quem erra é o ser humano. Errar é humano. Né? Vocês conhecem isso desde pequeno. Então, só quem erra é o homem. A imprensa, quando tem um acidente, diz que houve um erro. Né? Máquina não erra. A máquina falha. Processos falham. Matéria-primas falham. Tudo que não é ligado ao ser humano é suscetível de falhas. E tudo que é ligado ao trabalhador ou ao operador, nós chamamos de erros. E o que é que a gente quer fazer com o nosso laudo? Né? Hoje a gente discutiu muito o que é laudo. Né? O objetivo do laudo é você analisar o parque industrial, aonde você vai lá fazer a sua NR12 e transformar as falhas em seguras e os erros em controlados. O que é uma falha segura? Né? As pessoas ficam pensando, como é que eu vou definir falha segura? Falha segura
depois a gente vai ver mais para frente em detalhe, é quando alguma coisa falha, mas o acidente não acontece. E o que é um erro controlado? É quando, eventualmente, o trabalhador pode cometer um erro, mas o acidente não acontece, porque está sob controle. Se a gente conseguir controlar todas as falhas e todos os erros, nós não temos nenhum acidente. É possível isso? É. O conceito da falha segura e do erro controlado é possível. É o que as pessoas no passado chamavam de acidente zero. Obviamente que vai chegar uma hora que pode acontecer, quando isto aqui não é bem feito, ou quando isto aqui não é bem feito. Vou só dar um exemplo, posso dar muitos exemplos, mas vou dar um exemplo que todo mundo conheceu. Um avião estava voando, e quando passou aqui, perto de Recife, tem umas nuvens muito pesadas, o avião da Varig, chamado Cúmulos Nimbus, Varig não, né? É França. Cúmulos Nimbus, é uma nuvem muito congelante. E ela congelou um tubozinho chamado pitot, que é um tubo que faz uma avaliação de temperatura e de velocidade. O que aconteceu? Esse tubo congelou, a informação não foi dada para o piloto conduziu o avião de maneira errada, o avião caiu. Investiga daqui, investiga dali, o que foi que aconteceu? Uma falha. O sistema de pitot congelou, falhou. Por que falhou? Porque não pensaram que poderia ter a possibilidade de ter congelado. Então, a partir dali para frente, aquele dispositivo ele tem um sistema de aquecimento. Então, você tem dispositivos redundantes e dispositivos complementares. Nunca a mesma coisa. Você, para ter a redundância, você tem que ter outro tipo de ação. Então, os aviões passaram a ter um dispositivo seguro. Isso quem for andar de avião amanhã vai olhar. É 2 funizinhos pequenininhos. Agora tem 4, tem 2 de cada lado. Então, porque pode ser que um lado dê problema, você tem mais 2 do lado de cá. E não tem 1, tem 4. Por quê? Não custa nada ter esse tipo de proteção, que é um negócio simples, barato e que salva daqui para frente os possíveis aviões, né, de acidente. Recentemente um avião caiu, agora há pouquíssimo tempo, um ATR, né, nós acompanhamos. O que aconteceu nesse avião? Mesma coisa, congelamento de asa que não foi informado. O sistema que estava com defeito, qual era? O sistema que pitou de informação de gelo. Estava com defeito e o piloto não conseguiu saber, não ligou o descongelamento do gelo na água, o avião ficou pesado e perdeu o equilíbrio, sustentabilidade. Coisas simples. Você ligou, não funcionou, né? Você ligou, não funcionou. Não estava funcionando, já estava com defeito. Ele sabia, ele avisou que não estava funcionando. Mas aí achou que não ia pegar nuvem nenhuma com gelo e tal, aconteceu. E o que é um erro controlado? Nos anos 70, nós tínhamos uma figura que foi desenvolvida pelo Frank Bird, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele fez uma pirâmide que dizia, olha, para cada 600 erros que o trabalhador comete, ele vai ter um tipo de lesão. Para cada 300, outro tipo. Para cada 30, isso. E uma vez ele vai morrer. Então, toda vez que você tem um erro que não é controlado, uma hora ele vai levar um acidente mais grave. Sabe como é que a gente corrige isso? Quando o trabalhador diz, eu faço isso há 20 anos, nunca me aconteceu nada. Vai acontecer amanhã. Ou então o trabalhador, no primeiro dia de trabalho, ele se acidenta. Ou seja, a estatística diz que é 600 vezes.
Mas pode acontecer no dia 1, no dia 300 ou no dia 600. Na verdade, pode acontecer no dia 1.200, mas 2 trabalhadores acontecer no dia 300. E Frank Verde estudou 1.800.000 acidentes para estabelecer aquele triângulo dele. Nos anos 2000 em diante, a DuPont, que lida com explosivos, em Resende, ali entre o Rio e São Paulo, ela desenvolveu uma outra teoria. Ela disse o seguinte: olha, eu preciso ter a falha segura e o erro controlado. Qual a melhor maneira de eu fazer isso? Ela disse o seguinte: o presidente da DuPont do Brasil tem que morar dentro da fábrica, com a família dele. Ele mora, isso é verdade. O gerente geral mora dentro da fábrica com a família dele. Vocês imaginem o nível de segurança. Por quê? Porque na França eles perderam uma fábrica inteira. E a partir daí eles chegaram ao entendimento: bom, quem é o número 1 da empresa? É o presidente. Ele tem que tomar conta de toda a segurança. Nosso problema aqui de segurança é gravíssimo, porque esse manuseio explosivo. Então ele tem que morar com a família dele aqui dentro. A gente não tem visto ou ouvido falar de acidente recentemente na DuPont por causa disso. Mas ela, para fazer isso, ela desenvolveu um guarda-chuva. Eu não sei se eu tenho nessa apresentação. Ela desenvolveu um guarda-chuva com 21 ferramentas de gestão de segurança. Então, são 7 ferramentas simples, 14 médias e 21 complexas. Se você implantar aquelas 21 ferramentas, ela garante que as suas falhas vão ser controladas. Ela vendeu esse programa para a Petrobras. Na época eu me lembro, porque eu estava parcialmente envolvido nisso, por R$1.800.000, e não deu certo na Petrobras. Ficou lá um tempo. A Petrobras tentou implantar um sistema de gestão de desvios. O que é o desvio? Então a gente falou um acidente, vou mostrar isso tudo daqui a pouquinho numa figura. O acidente, os riscos e os desvios. Então eu estou aqui fazendo a minha palestra. Qual é a probabilidade dessa luminária cair na minha cabeça? Aí nós vamos avaliar. Qual foi a última vez que ela sofreu manutenção? Se eu tenho vibrações aqui nessa instalação, se o sistema de fixação é um sistema duplo e redundante, e aí eu faço essa análise de risco e com isso eu estabeleço um grau de risco para eu estar aqui embaixo da luminária. Tem um documentinho que a gente usa para fazer isso com 3 letras. Quem acertar pode sair 5 minutos mais cedo. 3 letras. Pô, vai todo mundo sair 5 minutos mais cedo. Aí eu vou sair 5 minutos mais cedo. Então eu tenho que fazer uma APR. Se eu não tiver APR para todas as atividades, se eu não tiver avaliação de risco, eu não tenho meu sistema controlado. Eu vou só fazer papel. Bonitinho, vou entregar para alguém, não vai acontecer nada. Eu tenho que ter APR com avaliação de risco, análise de risco, e vai me dar um grau de risco. Esse grau eu vou levar lá para a tabelinha da BNT que eu vou mostrar aqui, e vai me dizer qual o tipo de proteção que eu vou ter que estabelecer na minha máquina. Às vezes eu pego uma empresa com 200 máquinas, o empresário diz: vai quebrar minha firma, eu não vou fechar a empresa, não vou fazer nada. Eu digo: calma, das 200 máquinas, às vezes 150 máquinas não tem que fazer nada. Por quê? O risco é risco zero, risco controlado, risco baixo. Eu tenho lá 30 máquinas com riscos moderados. Conhece a matriz de tolerabilidade dos riscos? Aquela que é verdinha, vermelha e amarela, que você entra com probabilidades e gravidade. Então, quando você vai fazer análise de risco, você entra na matriz, estabelece e define. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Engenharia de segurança é engenharia. Igual outra engenharia qualquer. É matemática, né? A gente só faz
duas contas, né? Multiplicação, probabilidade, gravidade, e às vezes a gente faz uma divisão. Às vezes soma as 4 operações, mas é uma engenharia. Às vezes um percentualzinho para poder ficar bonito as nossas informações. Bom, a nossa palestra, daqui um pouquinho, vai focar nessas 7 atividades, tá? Tudo isso está no pendrive, tudo isso tem material bonito. Isso aqui é muito importante. Dificilmente vocês encontram isso em algum lugar. Como analisar um risco de maneira, vamos dizer assim, programada, né, de maneira certa. Isso aqui também, você tem que ter um programa de prevenção de treinamento. Não falei de PT, não é o Partido dos Trabalhadores. PT é uma permissão de trabalho. Quando que eu emito uma PT? Ninguém quer sair 10 minutos mais cedo? 5 já ganharam, os outros 5. Atividades com maior nível de criticidade. Hein? Uma atividade com nível mais elevado de criticidade. Espaço E confinado. como que eu defino esse nível de criticidade? Alguns já são padrão, né? Como Espaço confinado. trabalho de altura, trabalho Quente. com energizados, espaço confinado. Trabalho de içamento de carga com mais de acima de 10 toneladas de volume de água. Posso discordar de você? Era isso que a gente pensava no passado. Entendeu? Vamos fazer uma permissão de trabalho para todo trabalho que oferece risco. Não. Todo trabalho que oferece risco, eu tenho que controlar o risco e trazer ele para moderado, e não dar uma permissão de trabalho. Eu digo, vai correr lá, tá aqui a permissão de trabalho. Não. Permissão de trabalho é quando eu tenho uma excepcionalidade. O que não é excepcional está na minha PR. Todos os meus riscos estão na minha PR. Um risco novo, olha, eu vou ter que fazer uma solda ali naquele ambiente. Não é atividade normal aquela solda, ali é uma permissão de trabalho. Não tem a ver com a criticidade, tem a ver com a excepcionalidade. Por isso que o nome é permissão. Você permite que a pessoa faça uma coisa que não estava prevista. Erradamente, no passado, a gente dizia, não, todos os trabalhos que oferecem risco dão uma permissão de trabalho. Tudo que oferece risco, a gente tem que fazer uma análise de risco através de um POP, Procedimento Operacional Padrão. Se eu fizer um POP, eu vou depois caminhar para a minha PR, e aí depois, o que for excepcionalidade, eu tenho uma permissão de trabalho. Então, vendo o arcabouço que a gente tem na engenharia, não é simplesmente distribuir os EPIs. Esse trabalho não é nem do técnico de segurança, é o trabalho do almoxarifado. A PR já falamos, laudo técnico, vou dar um modelinho, o checklist e inventário de máquinas. Como é que começa o meu laudo de NR12? Primeira coisa que eu vou fazer no laudo. Aliás, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer saber alguma coisa? Qual é o seu nome? Décio. Você mora onde? Fortaleza. Como é que você veio para cá? Avião. Ótimo. Você tem quantos anos? 42. Paramos por aí. Eu estou fazendo um inventário das informações dele. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho aqui 20 máquinas, ou se for, eu tenho que inventariar uma por uma. Cada um de vocês vai ganhar no pendrive o modelo de como fazer esse inventário. Está na NR, não sei o que está inventando isso não. Tem um modelinho lá. Qual é o seu nome, de onde que você veio, qual é a sua idade. Cada máquina tem que ter um inventário. Começa o laudo pelo inventário do equipamento. Para saber quantos equipamentos eu tenho, que tipos de equipamentos eu tenho. E aí eu vou agrupar, lembram da história das 200 máquinas? Eu vou agrupar as minhas máquinas por uma metodologia que eu uso também para fazer avaliação de risco ambiental. 3 letras também. Começa com G.
segunda letra é H. GHO. O O, nesse caso, não é o O. Na verdade, é o grupo homogêneo de riscos. Eu vou agrupar minhas 200 máquinas. Eu não vou fazer 200 laudos, um para cada máquina. Eu vou dizer, opa, essas 50 furadeiras aqui são iguaizinhas, tem o mesmo, vieram da mesma cidade, mesmo nome, mesmo. Estão aqui nesse GHO1. Ali eu vou pegar ali as serras, as presas, as retíficas, assim por diante, faço meus 10 GHOs. Aí o empresário diz, pô, como é que eu não chamei o xerife aqui antes? Pô, fiquei pensando que eu tenho que fazer 200 negócios, ia me custar uma fortuna. O cara chega aqui e diz que faz isso aqui em 3 dias. Eu vou fazer 3, ou 10, ou 5 GHOs, como o colega disse. Como eu faço na MR9 antiga, como eu fazia no PPRA e faço no PGR hoje, gente. Grupo a grupo. Então a pessoa fica em pânico, chega numa empresa, tem lá 50 máquinas e diz, pô, vou cobrar 10 mil reais cada máquina, meu trabalho vai custar 500 mil reais. O empregador diz, não tem como contratar esse cara. Aí você chega lá e diz, não, deixa eu olhar aqui, eu vou no dia 9, que é o dia que eu vi hoje, isso que eu consegui ajeitar na minha agenda, eu vou dia 9 fazer um trabalho de NR12, na Penha. Alguém conhece, já falar na Penha, lá no Rio de Janeiro? É um bairro bem perigoso. É uma empresa que faz válvulas de alívio de pressão de tanques. Então eles estão querendo um laudo de NR12 porque a Petrobras pediu. Eu perguntei, quantos tipos de válvula você tem? Tem mais ou menos uns 50. Eu falei, pô, vai custar caro. Provavelmente não, ele deve ter 4 ou 3 tipos de válvulas e com tamanhos diferentes. E os tamanhos não vão impactar na avaliação do risco. Porque o que vai valer é o tipo de operação dela, o tipo de funcionamento, o tipo de risco que ela pode oferecer. Jacques. Fábio, isso é uma avaliação de engenharia, você como profissional da área, ou isso, ou o que você está falando sobre você classificar em grupo, né, o laudo técnico está em algum NBR, permitindo fazer isso? No caso das válvulas? No caso geral, assim, só, eu vejo que fazer 50, eu fiz a minha avaliação e eu entendo que dá para fazer 10 porque existem grupos homogêneos aqui. Isso é uma avaliação sua de engenharia e o Ministério do Trabalho aceita isso? Ou isso é algo que está na NBR que permite fazer algo dessa forma? Vamos ver como é que eu posso responder a sua pergunta. Quando se trata de grupos homogêneos de exposição ambiental, isso está lá na NR. NR1 atual, hoje, se eu não me engano, ela permite que você homogeneize os equipamentos que estão oferecendo o mesmo risco. A NR12, ela não trata disso, porque a NR12 não ensina você a fazer laudo. Laudo é uma atividade profissional sua. Eu estou aqui para passar para vocês algumas dicas, entendeu? Você vai fazer o seu laudo baseado, nem tudo, aliás, nem tudo não, quase nada do que a gente faz como engenheiro está regulamentado. Se a gente quiser fazer tudo com base só no que diz a norma, nós vamos perder a concorrência, porque todo mundo vai saber fazer igual a você. Você tem que ser diferenciado. Então, você chegar lá na empresa e dizer, não, eu vou fazer uma avaliação para cada máquina, porque elas podem ter, o vento pode impactar, ou a forma como ela foi instalada, você tem que avaliar o grupo. Até porque quando você avaliar as suas 200 máquinas, ou os seus 10 grupos de máquinas, você só tem 5 enquadramentos. A NBR só te dá 5 enquadramentos. Então você, no final, você vai chegar nos enquadramentos. Bom, tem uma coisa que é importante para a gente aprender, para quem quiser aprender, é o seguinte: o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim passar informação, só informação.
Vocês vão transformar essa informação em conhecimento. Quando começarem a desenvolver. Através de experiência. E só a partir daí que você vai ter sabedoria. Qual é o principal erro nosso? A pessoa compra um livrinho, ou hoje em dia nem compra, né? Entra na internet, vê uma INR, ele recebe uma informação, ele acha que já tem sabedoria. Não tem sabedoria. Ele vai ter que passar esse círculo todo. Ele vai ter que conhecer bem, ele vai ter que praticar para ele poder saber. Você sabe qual é a tradução de sabedoria? As pessoas me perguntam, o que é sabedoria? Na nossa área, sabedoria é saber fazer. Quem sabe fazer, tem sabedoria naquele métier. Bom, eu falei bem no início que poucos ou muitos anos de práticas equivocadas não se consolidam como uma boa experiência. Então, não ache, porque você fazia daquela maneira, eu sempre fiz assim e deu certo, que isso é uma boa experiência. Você pode estar fazendo errado há 20 anos. E a nossa profissão não permite isso. Se você insistir no seu erro, tem uma palavra para isso que eu não vou dizer aqui. Tá? Então, não insistam no erro. Então, práticas equivocadas não quer dizer que você tem experiência. Ah, faço isso há 20 anos. Está fazendo há 20 anos errado. Bom, nós começamos falando em custo. Não vou passar por cada um não, para não ficar tranquilo. Olha só o que custa um acidente. Para que serve isso? Para convencer o empregador que quer me contratar para fazer um trabalho. Vou chegar lá, eu não vou dizer, olha, vai custar X para fazer um laudo de NR12 para você. Eu tenho que mostrar, olha, nosso trabalho visa revisão ou redução dos acidentes. Olha onde você pode economizar muito com um pequeno investimento que você está tendo comigo. Lembrando que a gente tem que ter marketing também. Tá? Isso tudo aqui ninguém sabe. Todo mundo acha que se tem trabalho, está no seguro. O cara vai para o seguro, está resolvido. Não. Aonde que entrou a NR12? A NR12 surgiu porque a vida inteira a gente trabalhava aqui. PPRA, PPP, PCMAT, PMOC, tudo é voltado para a doença. Quer ver um exemplo? O que o ruído causa no trabalhador? Perda espacial. O que a poeira causa no trabalhador? Irritação dos olhos? Silicoses, doenças pulmonares. Todos os agentes previstos no PPRA, no PCMSO e no PPP são agentes que tratam de doenças. Durante 25 anos que foi a vigência do PPRA, a gente só tratava de doenças dentro das empresas. E sabe qual é o percentual de doenças hoje em relação aos acidentes registrados? 3%. Sabe qual é? Esse número aqui já cresceu um pouquinho mais, tá? Hoje já está em 21%. E os acidentes típicos? O que são os acidentes típicos? Acidentes com máquinas e equipamentos. São os riscos mecânicos, principalmente. Sabem quantos por cento disso aqui é com máquinas e equipamentos? 40%. Sabe quanto é mãos e dedos? 25%. E o que a gente tinha para isso? Zero. Zero. A gente tinha aqui, ó. E a gente acreditava que a gente estava fazendo um trabalho bonito. Não, meu PPRA é lindo.
Meu laudo de ergonomia é uma beleza. Quem fez laudo de máquinas, de prensas, de injetoras? Né? 40% está nesses equipamentos de MR12. Foi aí que a gente convenceu o governo que precisava de MR12 nova, gente. Isso é importante. Se quer reduzir os acidentes do Brasil, vamos trabalhar aqui. Mas por que isso aqui predominava? Predomina da área médica dos órgãos governamentais. Eu estive lá e eu sei o que é isso. Não é a saúde do trabalhador. Não é a saúde do trabalhador, não. É os acidentes do trabalhador. Ah, mas isso é saúde também. Ok. Então, vamos continuar aqui. O trajeto aumentou muito depois da pandemia. E vai aumentar o resto, vai aumentar muito mais. Eu acho que eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Sabe por quê? Nós estamos perdendo o poder industrial. Nós estamos criando um país voltado para serviços. E serviços muito voltados aqui para trajeto e transporte. Então a gente tem quando eu comecei a falar sobre segurança, o PIB do Brasil, a indústria representava 51% do PIB, hoje é 17% do PIB. Comércio e serviço, hoje é mais de 50%. Serviço está aqui, ó. Bom, isso aí vocês já sabem. Olha quanto é que custa, em média, para o país isso. Boa noite mesmo. Boa noite também. Sabe aquela perdida lá no bloco G que nem eu? Foi, eu estava meio perdida. E aqui também eu fiquei um pouquinho baixadas. Mas desculpa aí. Eu levei quase meia hora também. Foi bem isso. Bom, isso aqui, antigamente, a gente chamava do custo visível. O que era? Era um iceberg que eu desenhava, botava a linha do mar e dizia, olha, os acidentes eles custam em torno de 20%, que é o custo aparente, e mais 80% do custo submerso. E é verdade. Para a nossa atividade, para o nosso país, países mais desenvolvidos, esse número aqui é multiplicado por 10. Os custos de acidentes dos Estados Unidos, se for 20 bilhões, representam 200 bilhões. Porque a mão de obra lá é muito mais especializada. A forma de tratamento, os custos de tratamento lá é muito mais elevado. A reposição do trabalhador é mais difícil. No Brasil é mais fácil, a gente tem uma intensidade de mão de obra disponível muito grande. Mas mesmo assim você vê quanto é que custa. E sabe de onde sai esse dinheiro? De onde sai esse dinheiro? Hein? Nosso bolso. Sai de algum lugar, né? São aproximadamente 600 mil acidentes por ano, que são os benefícios concedidos pelo INSS. Esses 600 mil trabalhadores, os primeiros 15 dias o INSS paga. Depois você vai tratar o trabalhador. Depois você começa a ter. Isso está aqui em cima. Nossa, aí depois você tem todos os desperdícios, as perdas aqui. Por que eu mostro esse slide? Para mostrar da importância do nosso trabalho, gente. A gente não está buscando somente tratar o coitadinho do trabalhador, gente. Nós estamos aqui para reduzir os custos da empresa, os custos da família do trabalhador e o custo do país. Aqui, ó. Olha que engraçado. A agropecuária tem só 4% dos acidentes, mas o impacto dela no PIB é mais de 50%. Por quê? Robotização, mecanização, automação, dronização e assim por diante. Praticamente não tem gente mais na agricultura. Serviço já tem mais que a indústria. Serviço já tem mais que a indústria. Um dia isso aqui pode acontecer aqui. A gente ter mecanizações, robotizações, automações
para você evitar falhas e erros. Serviços sempre vai ser a atividade mais perigosa. Por quê? São empresas pequenas que não têm nada. O que é nada? Nós temos aí em torno de esse número é um número bem preciso, 1,87% das empresas que têm algum tipo de profissional, que a gente chama de SESMIT, é o Serviço Especializado de Segurança. Menos de 2% das empresas do Brasil tem SESMIT. Um técnico de segurança é um SESMIT, tá? Não precisa ser engenheiro, não. Engenheiro só a partir de 500 empregados. Praticamente não tem. É raro você ter ocupação para engenheiro. Porque a empresa, quando chega em 499, ela abre outra, né? Quando ela tem 99, para não ter o técnico, ela já abre outra, imagina. O DEMIT 10, né? Hein? O DEMIT 10. Vai atingindo os 500. Jacaré pega. Bom, olha a pesquisa que eu fiz. Por que é importante o laudo da NF12? Dentre os 50 códigos do CID, CID são as doenças, a classificação das doenças, tá? Com maior incidência foram punhos e mão, S61. 10% dos 500 mil acidentes, 10% é punhos e mão. O que é isso? Prensas, injetores, equipamentos da indústria metal, como é que a gente definiu hoje? Metal mecânico lá. E quem que toma conta disso? É o PPRA? Agora o PGR toma. Depois eu conto a história do PGR. Porque o PPRA era só físico, químico e biológico. Vou mostrar já já. Para entrar os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos, o CONFEA teve que entrar. Nós constituímos uma comissão, o governo do Ministério do Trabalho permitiu que o CONFEA participasse. Eu participei como representante da minha entidade, tivemos outros colegas. Não era a IVA da Bahia, não, era outra pessoa. Conhece a IVA lá da Bahia? Hein? Ivabela. Ivabela? É, Ivabela. Café com segurança. Hein? Café com segurança. Café com segurança. É isso, é essa mesmo. Ela é ela. Mas não era ela não, era outra pessoa ainda, era uma pessoa do Rio Grande do Norte. Professor Montenegro, né? Já ouviram falar do Montenegro? Oswaldo Montenegro. Hein? Oswaldo. Oswaldo é o cantor. Quem é do Rio Grande do Norte aqui? Tem alguém? Não. Professor muito famoso, a gente trabalhou, conseguimos mudar o governo para incluir os riscos mecânicos e riscos ergonômicos. 10 com 7, 17, com 5, 22. 22% de todos os acidentes está aqui, punhos e mãos. Boa noite. Professor, só se perdeu que nem eu? Exatamente. Mas você foi... Estava no bloco G aguardando o senhor desde as 6h30. Olha, eu cheguei no bloco G, fui conduzido aqui pela nossa colega, me trouxe aqui. Teve muita sorte. Boa noite a todos. Eu cheguei aqui antes do Éder. Imagina se eu chego depois dele. Fica à vontade. Bora para correr, já está aí. Você é o penúltimo a chegar. Obrigado. Ó, aqui também me ajudou a chegar na hora. Seja bem-vindo. Bom, como eu estava... Você está aqui, Hein? Vou sentar aí, pessoal. Vou cumprimentar aqui os meus professores. chega tarde ainda fica perturbando a aula. Prerrogativa da lei. Desculpem a todos. Eu só pergunto que ele é de Recife. Bom, esta aqui é a evolução, como eu disse para vocês, da metodologia de redução dos acidentes. Nós começamos com isso aqui, ó, prevenção dos acidentes. Depois nós fomos para gestão de riscos e processos, juntamente com gestão de pessoas, buscando o quê? O bem-estar. Está duplicado ali o TAR. Nós buscamos o quê? O bem-estar dos trabalhadores.
mas como resultado e não como meta. É o resultado. O bem-estar do trabalhador vai acontecer se eu evoluir nesse processo da gestão dos riscos. E aqui é outro extrato que eu tirei das informações do Anuário Estatístico da Previdência, que mostra o seguinte: os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, com CAT emitido a 10%. E sabe o que tem aqui dentro? Tudo que se tratava de prevenção do acidente e gestão de riscos. Só se fazia isso aqui. PPRA, LTCAT, tudo é físico, químico e biológico. Insalubridade. A velocidade está mais um pouquinho mais para lá. O que acontecia? O país não tinha um cenário de risco, tinha um cenário de doença. Porque esse era o cenário do século XIX. No século XIX, as pessoas adoeciam no trabalho. Os acidentes eram uma coisa que não se avaliava a doença. Então, a gente, por muito tempo, tratou toda essa questão como doença. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que os riscos ergonômicos, 30%, este aqui vai crescer muito nos próximos anos, porque aqui dentro estão os assédios. Todos os assédios, que agora faz parte da CIPA, está aqui dentro. Assédios profissionais, assédios morais, assédios sexuais, todos esses assédios estão aqui. A senhora é uma pessoa muito lenta, assédio. A senhora tem que correr mais para fazer seu trabalho aqui, assédio. Tudo vai virar assédio. Isso é borracha. Hein? Borracha. Borracha? Salvado. Salvado? Chamado borracha. O cara está me ofendendo. O senhor chegou atrasado e ainda está atrapalhando a aula. Assédio. Mas aí não foi assédio, foi uma reação à negligência. Brincadeira. Foi assédio mesmo. Assédio seria assédio moral verticalizado. Verticalizado? Com todos os alunos? A hierarquia é maior que ele. Hein? A hierarquia do senhor em sala é maior que a dele. Isso é verdade. Agora falando bem sério mesmo, isso é o tipo de coisa que vai ocorrer nas empresas. O chefe não saber se dirigir para o subordinado. Aí uma pessoa cai no ritmo de produção, ela vai se queixar, o chefe me persegue, o chefe não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui vai crescer muito. E aqui está a nossa NR12. 60% das CATs registradas ali, riscos mecânicos ou de acidentes. E o que a gente tinha para isso? Zero. Tinha em São Paulo um programa chamado PPRPS, Programa não sei o quê, de Prensas e Similares. Conhece de São Paulo? Não posso falar o que eu ia falar, porque eu achei que você era de São Paulo. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma ferramenta. Depois, quem for copiar a palestra, tem que estudar em casa para saber quando que o slide está completo, tá? Apertar ali para você saber todas se o slide está perfeito. O que eu chamo esse slide? Tudo que eu vou falar hoje aqui, está aqui nesse slide. Eu podia começar a palestra com esse slide e terminar com esse slide. Está tudo aqui dentro. O que acontece? Aqui eu chamo de século XIX. Aqui eu chamo de século XX e ali de século XXI. O que a gente fazia no século XIX? A gente protegia o trabalhador. Proteção. Para evitar o quê? O incidente, que é o quase acidente, ou acidente sem lesão, acidente sem perda,
depende do nome que você queira dar, e o acidente. Aí no século XX a gente veio com a seguinte história: não, vamos tratar os riscos e os perigos. Primeira coisa, a gente tem que aprender a diferença entre risco e perigo. Quem tem filho pequeno aqui, assim, na faixa de 8 anos, já foram no Jardim Zoológico? Já? Qual o nome do seu filho? A de 9 anos é Lara Melissa. Tá? A de 9 anos é Lara Melissa. Lara. Uma menina. Então você levou a Lara para visitar o animal mais perigoso da selva, que é o leão. Por que você levou ela lá para ver o animal mais perigoso com nenhuma preocupação? Porque os riscos estavam controlados. O leão é velho, o leão foi alimentado antes de abrir o Jardim Zoológico, o leão estava numa ilhazinha, Daqui estava é lá velho. embaixo, tinha uma mureta de 5 metros, tinha uma grade de tela na frente da Lara e você ficou lá por volta de 3 a 4 minutos. Ou seja, todos os riscos foram controlados, você esteve próximo ao animal mais perigoso. Isto serve para um tanque que estoca 1 milhão de litros de combustível, que pode não ser perigoso, se tiver controlado. Se eu tiver um sistema de controle, exatamente as válvulas que eu vou ver, é isso. Se eu tiver um sistema de combate a incêndio de espuma, se eu tiver uma bacia de contenção, ou seja, se eu tiver os meus riscos controlado, o meu perigo fica inerte. E é uma idiotice. Muitos colegas meus dizem, não, tem perigo, não tem jeito, tem periculosidade. Não. Você tem que ver se existe um risco daquele evento se materializar. Esta é a diferença entre risco e perigo. Nós gerenciamos o perigo através do controle dos riscos, através da gestão dos riscos, que é o nosso trabalho. Perigo sempre vai ter. Mas não, muitos colegas nossos se perdem aqui. E agora, no século XXI, o que eu quero fazer? Eu quero gerenciar o meu processo. Como é que eu gerencio isso? Controlando erros e falhas. Falhas, equipamentos, processos, matéria-primas, erros pessoais. Os erros pessoais são controlados também, como eu mostrei no início, através de quê? Vou mostrar um pouquinho mais para frente. Educação, disciplina, supervisão, adequação da pessoa ao posto de trabalho e assim por diante. E não buscando a culpa do trabalhador. Quando tem um acidente e o trabalhador se machuca, na maioria das vezes, né, às vezes pode ter uma exceção, porque ele não estava capacitado para fazer tudo. Não estava supervisionado para fazer, não estava orientado para fazer. E a gente vai lá e põe a culpa nele. Eu contava na Vale, eu tenho uma história engraçada. Eu ficava no Rio de Janeiro, né? Pediram para eu ir para Carajás investigar um acidente de um menor aprendiz que morreu no Senai que a gente tinha lá dentro de Carajás, também no interior do Pará. E aí, cheguei lá, desci do avião, o superintendente foi lá e me recebeu, a culpa foi do garoto, o garoto ligou lá o serviço que ele fez na tomada e morreu eletrocutado. Eu, quando fui lá fazer a investigação, eu encontrei 22 falhas. 22. A primeira, para desmontar logo a teoria do superintendente, e depois ele saiu de lá, não só por causa disso, mas também por causa disso, ele era um estudante, era um aluno. Como é que deixaram uma instalação elétrica energizada para ele, se fizer o serviço errado, ligar na tomada? A empresa que errou. A empresa não, o Senai. É isso que a gente tem que entender. A culpa foi dele? Não. A culpa foi de quem deixou a rede elétrica energizada.
Aí depois nós vamos verificar, ele chegou atrasado, ele perdeu o ônibus, o pai estava brigando com a mãe, ele ficou sozinho fazendo o enrolamento do motor. O Senai estava enrolando o motor para vender para as empresas que trabalhavam lá. Ele não tinha condições de fazer aquilo sozinho, ele enrolou errado. Quando ele ligou, entrou em curto e ele tomou um choque e morreu. Então, a gente tem que aprender a investigar acidente, e um dos documentos que está aqui é isso, é como você buscar a causa raiz. A causa raiz não foi ele ligar, a causa raiz foi ele fazer errado. Se ele fez errado, o supervisor tinha que ter olhado. Olha, enrolou? Enrolou. Vamos ligar, agora sai da sala, vamos ligar a chave geral. Boa noite ou boa tarde? Você está na sala, está bem. E ele não sou ofendido, ele é ofendido. Já tem mais outro? Bom, então o que acontece nisso aqui? Se você quer realmente buscar resultado, você tem que pensar nesse fluxo daqui para lá, eliminando essas etapas. Se eu tento gerenciar erros e falhas, eu consigo reduzir os meus acidentes. Por que eu botei um sinalzinho de mais ali? Nunca tem um acidente que não ocorram as duas coisas juntas. Podem me dar um exemplo aí. Pode pensar aí e dizer, olha, tem um caso aqui que eu acho que é só erro. Tem um caso aqui que eu acho que é só falha. Não. Sempre tem mais de um erro e sempre tem mais de uma falha juntos em qualquer acidente. E aí, se a questão não está gerenciada, ele vem para cá e daqui ele vem para o acidente.